Uhum. Bom, boa noite a todos, né? Mais uma vez. Agora a gente começa oficialmente, né? Eu sou Zeca Nunes, né? Para quem não me conhece, e eu crio esses passeios históricos que consistem em caminhadas pela cidade, onde a gente vai compartilhando um pouco da história de São Paulo, enfim, aspectos da vida paulistana, né? Mas durante a pandemia, esses passeios se tornaram virtuais. E agora, nesse período meio definido, assim, né, que não é exatamente pós-pandemia, mas enfim, a gente vem em formato duplo. Né? Então, esse passeio Centro Novo ele tem o virtual, que é esse hoje, e o presencial, que ocorre no sábado, depois de amanhã. Tá? Veja, esse formato para mim é ideal, assim, é o mais bacana, porque não se trata de duas versões do mesmo passeio, muito pelo contrário, são totalmente distintos, focos diferentes, são passeios independentes e autossuficientes. Independentes no sentido que eles não necessitam um do outro para acontecer, e autossuficientes porque são completos, né? Então, por exemplo, se você assiste um, não fica faltando assistir o outro, você assiste o outro se quiser. Agora, se assistir os dois, aí sem dúvida aprofunda, né, o tema e a imersão nisso. Né? Então, eu recomendável assistir os dois para quem pode, né? Para quem tem tempo de vir e para quem está aqui em São Paulo. Né? No caso desse passeio Centro Novo, o foco nosso aqui hoje, no virtual, é o aspecto humano do Centro Novo, né? O cotidiano dessa região da cidade. Enfim, a dimensão humana, o aspecto humano, o dia a dia, né? Isso num período muito específico de tempo, que são meados da década de 30 e depois os anos 40, 50 e 60. Né? Então, é nesse período exclusivamente que a gente vai estar tratando. Exclusivamente assim, claro que a gente pensa que ali umas outras coisas, mas é esse o foco. Né? Por que isso? Porque esse era justamente o momento do apogeu dessa região da cidade, né? Onde era um momento em que essa região atraía literalmente milhares de pessoas durante o dia e outras tantas centenas durante a noite. Então, o nosso trabalho aqui hoje consiste um pouco em tentar compreender por que essas pessoas iam ali, afinal de contas, né? Claro que era o centro da cidade, mas o que essa região oferecia de tão interessante, o que elas faziam, como é que elas se comportavam. Então, nesse sentido, o aspecto humano. Tá bom? Já o de sábado, depois de amanhã, que é o presencial, aí é tangível, né? Você fala, olha esse prédio, olha aquela sala, a gente entra nos locais. Então, a gente refere naturalmente no que está sendo visto, né? E aí a gente informa do ponto de vista histórico, como tem muita arquitetura no Centro Novo, também bastante arquitetura, eu não sou exatamente especializado em arquitetura, mas, enfim, sempre dá para comentar algumas coisas, né? Bom, dito isto, só apresentar agora mais formalmente o Márcio, né, Mitre, que está aí com a gente. O Márcio é um amigo, é um amigo, um colega de trabalho também, e ele é que fica no chat, tá? Porque durante a apresentação não dá para mim interagir, né? Nem ler, nem muito menos interagir. Então, o Márcio faz isso. E, às vezes, as pessoas entram com questões, perguntas e tal, e ele, como entende do assunto também, se ele souber, ele já resolve, e, ou caso contrário, ele guarda para o final, depois que a gente terminar, a gente abre um bate-papo aí, e o Márcio conduz, então, trazendo as questões aí pertinentes, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos mudar de tela agora e vamos passar para uma outra tela. Se vocês não ocorrer uma mudança de tela aí para vocês, vocês avisam, tá? Porque alguma coisa está acontecendo. Mas acho que sim, né? Tudo certo? Tudo certo. Ok. Bom, veja, esse programa que a gente está usando, vou até dar uma esquentadinha nele aqui, ele se chama Google Earth, né? É um programa disponível online, gratuitamente, e é um programa basicamente de imagens, né? Ele oferece imagens do planeta inteiro, imagens em 3D, três dimensões, imagens de satélite e fotos mesmo, né? E além disso, você pode também agregar as suas próprias fotos aqui, né? Então, começando, vamos lá. Gostaria de começar com essa imagem. Essa é a rainha da Inglaterra, no topo do edifício Itália, ali no terraço, né, observando o Centro Novo, que está aí aos pés dela, isso na década de 60, quando ela veio a São Paulo para inaugurar a sede do MASP na Paulista. Né? Então, veja, essa imagem ela tem dois atributos que são inerentes assim, ao Centro Novo, a gente vai falar disso várias vezes. Ela é chique e moderna. Né? É chique porque a Rainha da Inglaterra, nessa época, era o supra-sumo do chique. Assim, não existia nada mais chique do que a Rainha da Inglaterra. Né? E é moderna porque eles estão simplesmente no topo
do arranha-céu mais alto da cidade, né? O prédio mais alto da cidade, que é um arranha-céu, que é uma coisa muito moderna, né? É o fim da linha, né? O fim da linha, assim, no sentido mais avançado, é o top de linha, né? Então, essas duas coisas, elas são muito recorrentes no Centro Novo, né? Então, veja, a rainha está aí com seus acompanhantes, admirando a cidade, o Centro Novo, né, que está aos pés dela, mas ela está, sobretudo, olhando a cidade, né? Tem uma cidade inteira na frente dela, que é a cidade de São Paulo. Então, a questão para nós é, que cidade é essa que a rainha está vendo aí na frente dela, né? Então, veja, era uma cidade que já era grande, já era bastante grande, mas agora ela está ficando enorme, ela está passando por um processo de gigantização, está se tornando gigantesca, né? Como poucas no mundo, do mesmo tamanho, da mesma dimensão. Era uma cidade que já era rica, né, por causa do café, da economia agroexportadora, cujo principal produto era o café, tornou São Paulo rico. Mas foi uma riqueza do boom, né, que a gente chama o boom do café, fez boom, São Paulo ficou rico, né? São Paulo ganhou na loteria, foi realmente do dia para a noite. Então, ela vê a rainha, no caso, uma cidade que é rica, que já era rica, mas quer uma riqueza nova, né? Uma riqueza súbita. E agora, o que ela está vendo aqui na frente dela já é uma riqueza muito mais diversificada, né? Então, não é mais só café, nem produtos, café, abacaxi, que se exportava, mas agora existe, por exemplo, a indústria, né? Antes de mais nada, a indústria manufatureira, né? Então, o dinheiro que era do café já virou um dinheiro de indústria, né? Quando eu falo dinheiro, estou querendo dizer capital, naturalmente. Que mais? Veja, esses prédios inteiros, né? Olha que infinitude aí de prédios, tudo isso é indústria imobiliária, justamente, né? Então, necessita dinheiro para construir tudo isso, e tudo isso está vindo do café, na base aí, né? É uma cidade que já passou por várias levas de imigração, e os imigrantes que aqui chegaram já estão na segunda, terceira, quarta geração. Significa que eles estão consolidados, né? Têm uma origem imigrante, eles trouxeram uma nova cultura, mas eles são parte integrante da cidade. Isso vários grupos diferentes. Então, isso tornou São Paulo, já está se tornando cosmopolita, né? A cidade mais cosmopolita do Brasil inteiro, sem dúvida, nesse momento, pelo menos. Então, veja, eu estou citando algumas variáveis, poderia continuar a citar outras, mas, enfim, acho que essas bastam para indicar que o que está acontecendo com São Paulo é um processo de metropolização. É isso que a rainha está vendo na frente dela, uma cidade que está se transformando numa metrópole. E as metrópoles a gente conta meio que nos dedos das mãos, né? Então, São Paulo está indo fazer parte de um grupo reduzido, né? Um grupo seleto, vamos dizer assim, né? Bom, essa é a imagem do Centro Novo aqui em 3 dimensões. A gente demora um pouquinho para acostumar com ela, mas assim que acostuma, você vê tudo nela, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá o edifício Copan, tá vendo? Quando você põe o mouse, ele realça. Aqui está o Copan, aqui está o Teatro Municipal, tá? Aqui na direita. E aqui, ó, mais ou menos no centro, está justamente o edifício Itália. E a rainha, no caso, ela está aqui em cima, olha, nesse terraço, desculpe, observando a Avenida Ipiranga, que é essa aqui que está na frente dela. Tá? Então, a gente pega aqui uma imagem da Avenida Ipiranga na década de 40. Né? O que essa imagem mostra para a gente? Primeiro, que a construção dos edifícios aí já está absolutamente consolidada. A gente tem uma fachada única, né? A chamada muralha de pedra, né? É aí que ela se forma, né? Impenetrável, assim. Então, a gente está aí já na 4ª fase de construção, mais ou menos, da região, que envolve esses edifícios aí de mais ou menos 10 ou 12 andares. E vocês vejam que aqui no canto esquerdo da fotografia tem um exemplar aí de uma fase anterior, né? Então, você veja a diferença de escala. Né? Aqui na esquerda, a escala é mais humana, né? Ela é mais do tamanho das pessoas e tal. Enquanto que os prédios, essa palavra muralha, ela descreve muito bem, né? Porque ele é quase que uma coisa impenetrável, né? E o Centro Novo inteiro é assim, né? As ruas Barão Tapetininga, 24 de Maio, tudo assim, né? Dos dois lados desses prédios, 10, 12 andares. Então, a gente pode ter, ou ser levado a acreditar, que era uma situação aqui bastante, de repente, a cidade tinha ganho uma dimensão assim, opressora um pouco, né, do aspecto humano. Você se sentia meio aprisionado ali dentro, está muito fechado, muito alto. É recente isso, né? É uma cara nova que a cidade está tendo. Porém, não é bem assim, aliás, é muito diferente disso. Porque já que, quando a gente olha a própria Avenida Ipiranga,
a gente vê que a situação é totalmente outra. A Avenida Ipiranga acabou de passar por uma reforma, ela foi ampliada, ganhou um canteiro central, ganhou árvores dos dois lados, iluminação nova, e está numa situação agora que, se você fica em pé no meio da avenida, como é até hoje, se você olhar em linha reta, você vê lá no fim a perspectiva que se perde, né, no horizonte, mais ou menos, né? Então, veja, a gente tem aqui uma combinação de duas coisas, a muralha de pedra e essa amplitude trazida por essa reforma da Avenida São João. Que reforma é essa, afinal? Veja, Prestes Maia foi nomeado prefeito de São Paulo em 1934. E assim que ele foi nomeado, ele já começou a implementar obras do plano de avenidas, que era um plano dele, né? Que era um plano para a cidade, de urbanização da cidade. E a obra da Avenida Ipiranga faz parte de uma obra maior que se chama Perimetral de Irradiação, né? É um anel viário que ligava o Centro Novo ao Centro Antigo. Então, é um anel mesmo, um círculo. Então, saía da Ipiranga, ia para São Luís, passava pelos viadutos, e aí, Praça da Sé, chegava até o Parque Dom Pedro, aí dava a volta, começava a voltar, subia a Casper Líbero e terminava de novo na Ipiranga, né? Era esse o perimetral de irradiação. Sei que tem gente que não é de São Paulo, mas, enfim, um círculo, né? Então, veja, a gente tem aqui, nessa imagem, a combinação dessas duas coisas, né? A opressão, entre aspas, né, dos prédios da muralha de pedra, e essa amplitude trazida por essas novas obras que realmente transformaram o Centro Novo. Essa outra imagem é continuação da mesma obra, né? Do mesmo anel viário. Esse é o viaduto 9 de Julho, porque dentro desse perimetral aí haviam dois viadutos, o primeiro deles esse. Então, veja, nessa foto, essa é uma foto originalmente em branco e preto, né? Ela foi colorizada aqui em cima pelo WJ, Wagner Jorge, que faz um trabalho muito legal aí de colorização e publica tudo isso no Facebook, o que é bem legal também, porque a gente tem acesso, né? Então, veja, a colorização, ela tem capacidade, né, de transformar a foto, a imagem, enfatizando certos aspectos, por exemplo, né? Então, no caso dessa imagem, eu acredito que ela enfatiza justamente isso que a gente está falando, né? Que é essa amplitude trazida pelas obras do Centro Novo, principalmente aí quando está em cima do viaduto, né? Que lá de cima você enxerga mais. E aí, bom, um outro aspecto da foto é que tem essas nuvens, né? Atrás do edifício Viadutos, do Artaxo Jurado, que vai se transformar nos prédios icônicos, aí, mais emblemáticos do Centro Novo. Então, essa foto ela dá essa amplitude, e as nuvens atrás quase que traz uma coisa meio celestial aí, né, para o prédio, né? Também ele quase como parte do horizonte aí, né? Então, veja, tudo isso, aspectos, né, do Centro Novo. Bom, falando do aspecto humano, justamente, que a gente tinha levantado no princípio, se a gente olha as pessoas aqui na rua, a primeira coisa que salta à vista é que elas estão bem arrumadas, né? Então, veja esse senhor aqui, ó, na esquerda, de terno, gravata e chapéu. As duas mulheres muito bonitas, aqui, olha, vestido branco, muito bonito, combinando com o sapato, a bolsa também, ali debaixo do braço, né? A outra, veja, o comprimento da saia, tudo muito elegante, muito bonito. A elegância, de fato, fazia parte da vida do Centro Novo. O Centro Novo, as pessoas vinham para se divertir, para comer, para trabalhar, para ir ao cinema, fazer um montão de coisa, né? Mas muito para passear. E para passear no Centro Novo, tinha que botar a roupa de domingo, era um must, né? Então, você veja, essas duas mulheres, elas são muito elegantes. É uma elegância que vem, no meu entender, não só do casaco, do sapato bonito, mas é do porte, né? A maneira como elas se colocam, né? Assim, o sorriso, uma certa... Enfim, acho que vocês compreendem o que eu quero dizer. Então, é uma elegância que está também no comportamento das pessoas, né? E o Centro Novo ele exige isso. Bom, temos aqui uma outra imagem também do centro, e você veja que coisa, né, curiosa. A cidade que está se transformando numa metrópole, que a gente acabou de dizer, gigantesca, né, ao mesmo tempo tem cenas como essa, que são cenas que a gente esperaria encontrar numa cidade do interior, né? Aliás, nada de negativo, né, na cidade interiorana. Aliás, do meu ponto de vista, melhor ainda do que a enormidade de São Paulo. Mas, enfim, beber água no bebedouro no meio da rua, né? É uma coisa muito... Não é uma coisa metrópole, é uma coisa de uma cidade pequena, né? Que tem a Praça Central, o bebedouro ali na esquina, etc, etc. Então, São Paulo, o Centro Novo tinha isso também,
né? Esse aspecto mais interiorano. Também é interessante aqui remarcar que a presença da menina aqui, né, bem arrumadinha e tal. Em várias fotos eu vi crianças. Elas são recorrentes também na vida do Centro Novo, o que indica que o Centro Novo era um ambiente familiar também. Veja esse menininho aqui, ele é uma miniatura, né, do adulto. Assim, ele é ipsis lidis, ele é igualzinho. A única diferença é que ele está de bermudinha, né, mas de resto ele é igual. É uma réplica miniaturizada do adulto aí, né? Então, veja, isso indica que, enfim, o que eu quero dizer a partir dessa foto é que o Centro Novo, a cidade de São Paulo, também era, para usar uma gíria do meu tempo, né, que já faz tempo, também era muito careta. Careta no sentido que havia um conjunto muito claro e muito rígido de regras que tinham que ser regras de comportamento, né? Que tinham que ser obedecidas, porque se elas não fossem obedecidas, você não pertencia, você não podia participar, né? Então a elegância era uma delas. Então existiam vários locais do Centro Novo, inúmeros, onde não podia entrar homem, no caso, se não fosse de gravata, de black tie, né? De terno e gravata, era um must. Então, veja, né? É claro que isso não é uma coisa específica de São Paulo, é do Ocidente inteiro, nesse momento, mais ou menos, né? E tudo isso vai ser quebrado no final da década de 60, né, a partir de 68, quando ocorrem, então, as revoluções de comportamento, né, as pessoas passam, então, a poder se comportar de outras formas e não dentro de regras tão rígidas, né? Bom, voltando aqui à nossa imagem 3D, a gente toma como referência espacial do Centro Novo a Praça da República, que é essa daqui, tá? Então, veja, sempre que a gente passa o mouse, as coisas dão um realce, né? Fica azulzinho assim. Então, a Praça da República como referência, tá? Para orientar esse passeio, para orientar a minha pesquisa, eu pensei em 3 palavras que, de repente, pum, brotaram na minha cabeça, assim, que eu acho que, de alguma forma, não exemplificam, mas dão um roteiro mesmo para a gente descobrir o que era essa região nesse momento da história de São Paulo. Então, as palavras-chave são essas, né? Cultura, modernidade e celebração, né? Eu acho que são 3 coisas que têm tudo a ver com o Centro Novo. Então, pensando aqui na cultura, essa é uma foto da Biblioteca Mário de Andrade, né, um dos pontos mais emblemáticos aí do Centro Novo. E, veja, naquela época, os livros necessários para a faculdade, enfim, os livros eles não eram publicados aqui no Brasil. Havia muito pouca publicação de livros aqui. A indústria editorial era muito incipiente. Então, os livros eram artigo de luxo, eles eram importados, né? E os alunos, as pessoas que necessitavam ler não tinham acesso, passaram a ter acesso com a biblioteca que se tornou circulante, né? Então você podia ir lá, pegar o livro, levar para casa, depois fazia de volta, ou lia lá mesmo, etc. Então, veja, estou pegando essa questão aí da circulante para falar de cultura de uma maneira meio simbólica, né? A cultura, de fato, circulava nesse período e nessa região, a cultura circulava para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Foi uma época muito efervescente culturalmente, artisticamente, né? Então, veja, para dar alguns exemplos das coisas que aconteceram nesse período, ocorreu, por exemplo, a primeira Bienal de São Paulo, o MASP foi fundado, o MAM, Museu de Arte Moderno, também foi fundado, que mais a televisão Tupi começou aqui em São Paulo, né, logo depois do Rio de Janeiro, mas começou aqui. Que mais? O TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, né, que trouxe o teatro moderno para São Paulo, de raiz italiana, no caso, mas tudo nessa época, tá, gente? A Cinemateca foi fundada nessa época, nesse período. A Companhia Vera Cruz de Cinema, ela também só existiu nessas 3 décadas que a gente nomeou, né, mas ela teve uma produção imensa durante esse tempo. Então, bom, citei alguns exemplos, poderia citar outros, mas vocês vejam já que efervescência cultural, né? De MASP a Veracruz, Cinemateca, Bienal, tudo junto ocorrendo nessa época. A outra palavra que eu citei era modernidade, né? Veja, para se tornar uma metrópole, São Paulo tinha uma referência numa outra metrópole,
né? São Paulo sempre foi uma cidade, ou sempre foi, não sei, São Paulo teve, assim, passou por alguns sonhos, né? Então, quando ficou rico, de repente, São Paulo queria ser como Paris, né? Então, ele fez várias obras e tal, para transformar a cidade em algo semelhante a Paris. Já que, nessa época, mais tarde, a referência, o modelo a ser seguido é o da maior metrópole do mundo, a mais emblemática do mundo, que é Nova York. Né? Então, São Paulo sonha, entre aspas, em ser Nova York. Né? O símbolo maior de Nova York é o arranha-céu, né? A começar pelo Empire State Building. Aí. Então, a imagem do arranha-céu ela traz para São Paulo essa identificação com o moderno. Né? O moderno, mais uma vez falecendo, ele é o que é o mais avançado em determinado momento. Né? O que é diferente de modernismo. O modernismo é um movimento artístico, na literatura, na pintura, na poesia, na arquitetura, etc. Então, o edifício Itália, ele é modernista, porque a arquitetura dele pertenceu a esse movimento. Mas, na época, ele era moderno, né? Ele era o supra-sumo do moderno, né? Do mais top de linha e mais avançado. Para nós, hoje, ele já não é moderno, ele é datado, ele é da década de 60. Mas, enfim, o arranha-céu como símbolo de modernidade. As pessoas, eu imagino, que as pessoas passando em frente, em 1940, você se sentia... Bom, não existia ainda o edifício Itália, em 1940, mas, enfim, passando na frente dele, quando ele existia, você se sentia pertencendo a uma coisa muito, muito moderna, né? É difícil fugir dessa palavra, mas muito, muito conectada com a última palavra daquele momento, né? E, por final, a última palavra que eu havia referido era celebração. Né? Então, veja, foi uma época muito festiva, né? Não é à toa que toda essa cultura, essa arte, ela caminha junto com a festa. Né? E ocorreram vários eventos nesse período que contribuíram, determinaram, talvez, esse ambiente mais festivo. Né? Então, veja, essa imagem é do Prestes Maia, o prefeito, cumprimentando Yuri Gagarin, no ginásio de Ibirapuera, em 1961. O Gagarin, ele era um russo, né, que fez a façanha de subir ao espaço e voltar vivo, né, no caso. Desculpe. Então, até então, aí ele passava, né, começou a visitar as cidades do mundo, né, enfim, propagandeando aí a façanha dele, no caso, o país dele, né, que ele era russo. Até então, a cidade por excelência que recebia celebridades era o Rio de Janeiro. Mas nessa época, São Paulo começa a receber celebridades também como parte desse clima festivo que eu estava falando. Né? Então, a visita das celebridades, outras coisas que ocorreram, foi o fim da guerra em 1945, então vem uma recuperação econômica, né? O ressurgimento, um renascer, que traz tudo junto, né? Também a arte e cultura vêm juntos. Em 1954, foi o quarto centenário de São Paulo, que foi uma festa que durou dias. Né? Assim, grande parte dos maiores monumentos, dos maiores cartões postais de São Paulo de hoje em dia foram criados pelo quarto centenário. O Parque do Ibirapuera, o Obelisco, o Monumento às Bandeiras, só para falar ali da região do Ibirapuera. Né? Então, era uma época em que era festa, né? Era muito festiva. É claro que em 1964 ocorreu o golpe militar no Brasil, aí uma variante local, né, que literalmente acabou com a festa. Não tinha uma festa daí para frente. Mas é verdade também que o regime militar só se tornou de fato sombrio, né, assim, torturando, matando outros políticos e tal, a partir de 68, né, com o AI-5. Então, é basicamente na década de 70, os chamados anos de chumbo, né, aí que a coisa fica, de fato, muito mais difícil, e nesse momento já não existe o Centro Novo, já acabou a festa, acabou mesmo, né, e o centro da cidade está agora mudando para a Avenida Paulista. Tá? Bom, voltando agora aqui, eu gostaria de explorar um pouco como tudo isso, como a urbanização dessa região começou. Né? Então, veja, partindo do começo, a gente vai na região direção leste. Opa, isso, chegamos. Então, São Paulo começou aqui, né, na tal da colina histórica, chamado Triângulo, né, que tem como referência o pátio do colégio, que é onde São Paulo foi justamente fundado. O triângulo é o topo de uma colina, né? Então ele quase que dos três lados aí ele tem encostas. São Paulo, acho interessante falar ou dizer, né, que São Paulo, como a gente tem o dia de fundação de São Paulo,
25 de janeiro de 1554, São Paulo não tem ainda 500 anos, né? Ele vai fazer 500 anos em 2054. Mas, e ele ficou dentro dessa colina histórica, aí, nesse espaço, por cerca de 300 anos, talvez um pouco mais. Então, veja, mais da metade da vida de São Paulo ele estava aqui, era basicamente a mesma coisa. Né? Então, tudo que veio depois, que é menos da metade do tempo hábil de vida que São Paulo já percorreu, ocorreu muito rapidamente. Né? Bom, a cidade já tinha vários bairros, mas o centro da cidade, no sentido de serviços e residências aí de mais importância, ele se deslocava para o sentido oeste, que é essa direção que a gente está vendo aqui. Só que, ao terminar o triângulo aqui, existia um acidente geográfico que determinou de várias maneiras o desenvolvimento, aí, sobretudo urbanístico, né, da cidade de São Paulo. Isso porque o Anhangabaú ele é um vale, né, um vale bastante comprido, aí, então atravessar esse vale era difícil, você tinha que descer uma encosta íngreme, né, vindo do triângulo, e depois atravessar um ribeirão que tinha lá e subir do outro lado também íngreme. Então, era uma coisa que dificultava o deslocamento da cidade para esse lado, literalmente barrava. Né? Então, veja, a gente tem aqui, deixa eu abrir uma outra coisa aqui, existiam 2 locais onde era possível atravessar o Anhangabaú, 2 pontes. Né? Uma era essa ponte aqui no lado norte, que é chamada Ponte do Acu. Acu era um ribeirão que nascia aqui, ó, no Largo Paissandu, onde está o mouse, e esse ribeirão descia pequenininho, né, para desagar no Riacho do Anhangabaú. E também o Acu tinha fama de águas maléficas, aí, né, como o Anhangabaú. Então, veja, a ponte do Acu, que seguia, né, por uma rua aqui, e seguia em direção a Jundiaí, Campinas. Então, essa, na realidade, saía da cidade, atravessava a ponte, e pouco depois já estava numa estrada que ia embora da cidade. Né? A outra ponte ficava aqui no lado sul da cidade, que era chamada Ponte do Lorena, na realidade anterior ao Acu. A Ponte do Lorena foi a primeira ponte a transpor o Vale do Anhangabaú. Então, aqui, descia-se do Triângulo, pelo final da Rua Direita, Largo São Francisco, etc., e chegava aqui na Ponte do Acu, atravessava a ponte, do outro lado estava o Largo do Piques, né, que era uma região de tropeiros, né, que era um ponto de parada de mulas, né, para beber água, comer ração. Os tropeiros descansavam. Aí, veja, ela está estrategicamente localizada na entrada ou na saída da cidade, né, dependendo de onde você está vindo, porque a Ponte do Lorena levava, então, a uma saída, essa continuação, que era a saída para a Vila de Pinheiros, né, que, por sua vez, levava, então, a região sul, né, em direção a Sorocaba, etc. Tá? Bom, então, veja a situação, gente. A gente tem uma cidade inteira confinada aqui no topo de uma colina, com no flanco oeste, para onde ela quer caminhar, ela está querendo ir para esse lado. Temos um vale imenso que divide, com 2 pontes somente, e todo o espaço entre essas 2 pontes era propriedade particular. Simplesmente elas pertenciam a um barão de Tapetininga, que era um personagem extremamente poderoso. Né? Então, era dele. Então, a cidade não podia entrar aqui porque aqui era particular, certo? Então, veja, esse pedaço de terra aí era chamado de Morro do Chá ou Chácara do Chá, porque haviam diversas plantações de chá, naturalmente, e não era exatamente um local, uma propriedade vazia. Né? Existiam casas, aqui algumas casas, existiam caminhos também, não ruas, porque era propriedade particular. O mais importante caminho é esse azulzinho aqui, que é o chamado Caminho da Palha, que ligava a região do Anhangabaú à região da Praça da República, que na época se chamava Largo dos Curros. O Caminho da Palha se transformou depois na Rua da Palha e finalmente na Rua 7 de Abril, que existe até hoje. Né? Então, aí é a origem da Rua 7 de Abril. Bom, a cidade queria vir para cá. A Câmara de São Paulo queria desapropriar, fazia projeto, lançava projeto para desapropriar aqui dentro, para fazer ruas, para deixar a cidade crescer para cá, né? Mas o barão se opunha, e ele era muito poderoso e nada acontecia. Essa situação começou a ser quebrada com a abertura da Rua Formosa, em 1855, houve um acordo aí, um entendimento entre o barão e a Câmara, no qual a Câmara fez vários melhoramentos nesse flanco aí do terreno do barão,
E, em troca, ele permitiu que fosse desapropriada a Rua Formosa, a área que fazia a Rua Formosa, que era uma rua que ligava basicamente a Rua de São João, né, que estava aqui, que começava a virar a Avenida São João, com o Largo do Pix, que está desse lado. Ou seja, basicamente ligava as duas pontes aí, né? Essa Rua Formosa também existe até hoje, no Anhangabaú. Então, a abertura dessa rua levou a uma situação interessante aqui, que começaram a aparecer casas, que na realidade já existiam, mas vieram mais casas, né? Muitas delas do próprio Barão de Itapetininga, porque uma das maiores fontes de renda para as famílias riquíssimas dessa época era o aluguel de casas, e aluguel de casas, sobretudo casas populares, casas modestas, às vezes até cortiços, né? Era uma das fontes principais de renda dessas famílias. Bom, então aqui começou a urbanizar, ter casa. E, rapidamente, também a coisa ganhou esse contorno, porque como não podia construir aqui dentro, era natural que a urbanidade, as casas fossem ocorrendo ao redor, né? Vou tirar agora esse amarelado todo para não incomodar demais. Bom, essa situação foi definitivamente quebrada agora com a abertura da Rua Barão de Itapetininga em 1875. Então, a Câmara tinha um projeto de 1826, que demorou todo esse tempo até conseguir abrir a Rua do Barão de Itapetininga, mas finalmente conseguiu. E era para se chamar Rua do Chá, mas a Câmara fez lá um projeto de lei para chamar Barão de Itapetininga, em homenagem a ele, que havia concordado e tal, com a desapropriação. E essa primeira rua do Centro Novo vai se transformar na rua mais importante sob vários aspectos. A rua mais emblemática do Centro Novo, que a gente vai ver mais adiante, tá? Agora, uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção é que a Rua Barão de Itapetininga é de 1875. E a gente tem aqui o Viaduto do Chá, que foi inaugurado em 1902, né? Portanto, 17 anos depois da Rua Barão de Itapetininga, né? Então, muitas vezes se fala que o Viaduto do Chá trouxe a cidade para cá, para esse lado, o que não é exatamente verdade, né? A cidade já estava explodindo desse lado, né? Tinha esse atravancamento do terreno do Barão, mas em torno disso a cidade já estava explodindo. Então, o Viaduto do Chá aparece mais como uma reação, né, dessa necessidade, mais como uma ação que leva à ocupação do outro lado, como uma reação de uma área que já estava bastante ocupada, né? Então, veja, a gente tem aqui uma imagem da Rua Barão de Itapetininga, nos seus primórdios. Você veja que ela é basicamente residencial, né? Mas já tinha comércio desde o princípio. E o que o Viaduto do Chá trouxe, isso sim, irremediável, só ele fez isso, foi o bonde. Está aqui o trilho do bonde, né? Então, de repente, você podia sair, pegar um bonde na Praça da Sé e vir até a Praça da República de bonde. E isso unificou. Isso trouxe, de fato, a cidade para esse lado. Então, o grande mérito do Viaduto do Chá, no caso, que surgiu na hora exata, foi trazer o transporte público, né? Numa época em que você veja que o transporte público, as pessoas andavam em charrete, carroça, etc. Tá? Bom, saindo daqui agora, e essa situação, então, que deu origem ao que se transformou no Centro Novo, que eu vou tirar agora, aqui, que deu origem ao que se transformou no Centro Novo mais tarde. É claro que isso já na versão que a gente chama mais ou menos hoje, né, de Centro Novo bastante ampliado. Mas dentro desse espaço todo, eu selecionei um pedaço dele que eu estou chamando aí do coração do Centro Novo, que era o local onde naquela época o Centro Novo, a região era mais reduzida, né, em tamanho de espaço que ela ocupava, e o que eu chamei de coração era onde de fato as coisas aconteciam aqui, né? E veja, a gente vai explorar isso tudo mais adiante. As terras do Barão eram isso daqui, quer dizer, basicamente o que era a chácara do Barão virou o Centro Novo de São Paulo, né? Rapidamente, assim que conseguiram passar por cima da resistência dele, né? Então, só para definir um pouquinho mais que local a gente está falando, sobretudo para quem não é de São Paulo, né? Você veja aqui, que em cima a gente tem essa é a Avenida Ipiranga e aqui é a Avenida São João, com o famoso cruzamento, né, da Ipiranga com a São João. Veja, esse cruzamento ele ficou conhecido por causa da música do Caetano, sem dúvida, mas não é que ele se tornou uma coisa por causa da música do Caetano. Ele já existia, ele era de fato um ponto de convergência ali, né? Quando eu falei daqueles aspectos interioranos da cidade, do bebedouro e tal, uma coisa que existia aqui em São Paulo, que era extremamente popular no Centro Novo, era o footing,
você ficar andando na Avenida Ipiranga e até o cruzamento com a São João, pegar um pedaço de São João e voltava, era basicamente a Avenida Ipiranga. Então, um footing, né, para olhar e ser visto, flertar, talvez, e a cruzamento da Ipiranga com a São João era central nisso, né? E o Caetano Veloso, ele de fato morou, pelo menos é o que eu li em alguns depoimentos, ele morou aqui na Avenida Rio Branco, né? Nessa época, né? Estamos falando de 60, então ele certamente passava muitas vezes aí nesse cruzamento, né? Acho que isso que deixou marcado, então, para ele, né? Bom, temos aqui agora, em sentido horário, embaixo temos a Rua Xavier de Toledo, que é mais ou menos o limite, né, do Centro Novo, daqui para cá já cai para o Vale do Agabaú, né, já vira encosta, e aqui a Rua da Consolação, que nada mais é do que a saída que a gente viu há pouco, né, outrora a saída para a Vila de Pinheiros, né, até hoje a Consolação leva a Pinheiros, mas leva também a região fora de São Paulo, né, Sorocaba. E, finalmente, temos aqui do lado oeste, do coração do Centro Novo, a Avenida São Luís, que é uma avenida maravilhosa, né? Eu pretendo fazer um dia um tour só sobre a Avenida São Luís, porque a história dela é fantástica. Mas aqui também dá para a gente ver bem a tal da perimetral de radiação, né? Então, lembra que a gente falou Avenida Ipiranga, tal, toda modernizada, ampla, ela virava aqui na esquina e a Avenida São Luís era a mesma coisa, também ampla, também meio estilo boulevard, né, árvores e tal. Bom, então o que a gente fez aqui eu fiz um levantamento de coisas que existiam aqui nessa região, que eu estou chamando de coração, e que eram os lugares das pessoas frequentavam, onde elas iam, né, onde elas faziam coisas. Então é isso que a gente começa a explorar daqui para frente um pouquinho mais, tá? Então eu queria começar aqui, com essa imagem eu chamo de universitários, né? Então eu queria falar um pouco sobre como estava a educação, os cursos, a pedagogia nessa época do Centro Novo, porque é um aspecto muito importante desse período, desse contexto, porque no tocante à educação, aos cursos que existiam, surgiram novos cursos e com eles surgiram, na verdade é mais amplo, surgiram novos grupos sociais, que eu estou chamando de universitários, né? Assim, de uma maneira mais ampla, a gente vai especificar um pouco mais. Mas veja, não existia universidade até então, né? Então, quando foi fundada a universidade, passaram a existir os universitários, que a gente vai elaborar um pouquinho mais adiante. Mas eu queria começar mesmo falando desse prédio particularmente aqui, ó, que a gente vai para lá agora. Então, tirar isso. Essa é a Escola Normal Caetano de Campos, né? Veja, ela está ali do ladinho do que eu estou chamando do coração do Centro Novo, né? Então ela está bem localizada ali. Essa escola, na realidade, esse prédio foi instalado aqui em 1894, portanto, bastante anterior, né? O período que a gente está tratando começa na década de 30. E essa escola normal, que formava professores, ela foi aberta ou fundada décadas antes, lá na Praça funcionou perto da Praça da Sé, aí ficou fechada há muitos anos, tornou a abrir, tornou a fechar, até que ela se instala, pela primeira vez, esse prédio é a primeira sede própria, em 1894. E daí para frente, ela se transforma numa coisa, ela meio que preconiza, a meu ver, o espírito do Centro Novo, porque ela se torna uma coisa assim, extremamente inovadora, que pesquisava coisas novas, criativa, né? Sem medo de arriscar e tal, de experimentar, é uma coisa muito experimental aqui, né? Então, tudo isso a gente vai falar mais. Veja, aqui uma foto de 1894, né, quando, bem, um pouco perto daquela época, quando a escola foi instalada aqui, a Praça da República se chamava Largo dos Curros e era um imenso barreiro, era só barro, literalmente, e lama, né, era frequentada sobretudo por cavalos e tinham touradas aí também. Mas, veja, um prédio desse tamanho não dá para ter, né, do ponto de vista da cidade, não dá para ter uma coisa, um barreiro aí na frente. Então, rapidamente,
a Praça da República passa a ser urbanizada, né? Então, você veja, aqui é pouquíssimos anos depois, né? Ela passa por várias urbanizações, então aí na primeira não tem os laguinhos que a gente conhece e tal, mas aí já fica uma coisa mais condizente com o prédio, né? Com o porte do prédio. Aí. Então, veja, a gente falou da escola normal, que formava professores, né? Ela adquiriu a verdadeira vocação dela a partir da República, né? Quando foi instaurada a República. Porque a República, basicamente, a diferença do regime anterior é que na República todos os homens e mulheres se transformam em cidadãos. E como cidadãos têm direitos e deveres iguais, então é uma coisa democrática, né? Todos são iguais. E na concepção da época, o que traria uma das coisas mais importantes que traria essa igualdade para os cidadãos e cidadãs seria uma educação homogênea, né? Que todos tivessem acesso à mesma educação, pelo menos no ensino básico, depois no primário, no ginásio, né? Para usar termos da minha época. Então, era uma escola da democracia, na realidade, né? Era isso da república, da democracia. Aqui atrás, ela tinha o Jardim da Infância. Então, ela tinha um pedaço, essa construção ali, onde ela experimentava coisas com os alunos que estudavam ali, né? Então, apesar de toda a história da democracia e tal, ele era frequentado por alunos da elite, né? Que se formou gente como Guilmar Novaes, grandes nomes aí da cultura e da política paulistana e brasileira. Mas aqui eram experimentadas coisas novas, né? Não importa quem era, importa que eles experimentavam. E havia também a escola modelo aqui do lado, também ali atrás, que também experimentava coisas, mas para alunos um pouquinho mais idosos, um pouquinho mais, como diz, não tão crianças, né? Então, veja, isso é uma aula de ginástica em 1908, né, que foi uma inovação trazida pela Escola Caetano de Campos. Né? Não parece nada, mas você tirar as criancinhas aí de uma sala de aula e botar todo mundo ao ar livre, e veja, misturando, hein, homem com mulher, isso na época não era uma coisa simples, não, então era uma grande inovação. A gente tem aqui uma outra foto pequenininha que se chama Cineminha, essa é a legenda dela, em que às vezes as criancinhas ali assistindo uma coisa. Então, a Caetano de Campos ela trouxe para a sala de aula recursos audiovisuais, né, de imagem, de gravações, enfim, coisas que para a época eram muito avançadas, que ninguém usava. Uma outra aula aqui, veja, aula de música, né? Claro que existiam aulas de música já na cidade, existia o Conservatório de São Paulo, que era super legal, mas aqui é outra coisa, aqui é a música uma matéria da grade escolar, né? Não é que eles vão ser músicos, mas que eles vão ter contato com a música também, né? E, de novo, menino e menino misturado, que é bastante inovador, tá? Fora isso, eu estou citando algumas coisas, existem várias outras. Aqui, essa escola formou os primeiros professores que deram aula para alunos cegos. Então, Norina Dovil, quem conhece, que fundou aí uma mulher que ficou cega e fundou uma grande instituição de apoio aí às pessoas com deficiência visual, muito tradicional aqui em São Paulo, ela foi formada pela Escola Caetano de Campos, né? Outra coisa, por exemplo, no começo, a escola importava, não existia cartilhas aqui no Brasil, né? Então as cartilhas eram importadas e eram traduzidas aí na Escola Caetano de Campos, adaptadas à realidade nacional, e aí passavam a ser usadas aqui. Até que, rapidamente, a Escola Normal elaborou a sua própria cartilha, que foi que o MEC tornou a cartilha válida para o Brasil inteiro, né? Então, veja, o slogan, ou o subtítulo um pouco da Caetano de Campos, é a escola que mudou o Brasil. Pode parecer assim meio arrogante um pouco, mas é verdade, né? Porque daqui saíram professores inovadores, criativos, formados nas técnicas mais avançadas da época, pedagógicas, no caso, e que foram fundar escolas na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e pelo Brasil afora. Tá? Mas, como vocês veem aqui, tem 3 andares, né? E aqui, nessa foto, são só 2 andares, né? Então... Ele só escuta agora com isso. Como? Alguém falou? Não tem nada não. Desculpe. Bom, seguir. Estou escutando no meu ouvido. Tá. 2 andares e aqui 3 andares. O terceiro andar, na realidade,
Veja, aqui é uma foto da construção desse terceiro andar, né? Então está aqui o terceiro andar e também essa coisa no meio aqui que não existia. Para isso foi demolido o jardim de infância e a escola modelo e construiu-se mais uma ala aqui. Foi uma reforma muito importante porque ela dobrou. Deixa eu fechar o microfone aí, gente. Ela dobrou a volumetria do prédio. Volumetria significa o espaço interior, né? Ele dobrou de capacidade. E assim que foi inaugurado, em 1934, foi instalada aqui a Faculdade de Filosofia, mais carinhosamente conhecida como FEFEUSH, né? Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E essa faculdade, assim que ela foi criada, ela já se tornou o eixo ao redor do qual se constituiu a USP, a Universidade de São Paulo, por decreto, né? Então, a gente toma um pouquinho mais de distância aqui para falar disso agora. Então, a gente tem aqui a Faculdade de Filosofia, né, ali no prédio da Caetano, e a USP, que a USP consistiu na integração de várias faculdades que estavam distribuídas pela cidade que vão se reunir, né, no campus universitário aí na década de 60. Mas a situação original era essa. E você veja que a Faculdade de Filosofia, ela é o centro, o eixo geográfico, inclusive, né, especial, porque está tudo ao redor dela. Então, aqui no sentido horário, a gente tem lá em cima a Escola de Farmácia, Odontologia e Obstetrícia, na Rua Três Rios, né, um prédio que existe até hoje, muito utilizado pelo pessoal que faz dança. Lá tem uma companhia de dança sediada aqui, tem oficinas culturais, é muito legal. Mas, originalmente, era o prédio de farmácia, da área de ciências biológicas, né? Um pouquinho mais para a direita, também no Bom Retiro, a gente tem a Escola Politécnica, que... um edifício muito bonito aí, né, do Ramos de Azevedo, esse é o edifício Paula Souza, né, que foi sendo ampliado, porque iam surgindo mais faculdades, né? No caso da Politécnica, são as faculdades das ciências exatas, ligadas aí à matemática, à engenharia, à construção civil, etc. A gente tem aqui embaixo a Faculdade de Direito, né, a tradicional aí do Largo São Francisco, que aí já existia muito antes de toda essa história, né, com a sua maravilhosa fachada aí, barroco monumental, né, que nos chamam, e que foi integrado também à USP, e, finalmente, a Faculdade de Medicina, na Avenida Doutor Arnaldo, que também não foi para o campus da USP, né, e que fez parte, então, se integrou à Universidade de São Paulo. Veja, quando a gente fala de universitários, a gente está falando de pessoas como essas aqui da foto, né, que estudavam nesses locais, mas que, quando não estava na escola, estava no Centro Novo, viu, gente? Ou estava dormindo em casa, que era de noite, ou estava no Centro Novo, porque a cidade era isso, né? Tudo estava lá. Bom, além da USP, né? Eu esqueci de falar uma coisa fundamental, que eu vou voltar atrás e vou falar assim, porque é importante, porque ajuda a gente a entender o Centro Novo. A USP, ela foi criada, ela tem uma relação aí com o fracasso de São Paulo na Revolução Constitucionalista. Rapidamente aqui, veja, em 1930 ocorre uma ruptura, né, da ordem constitucional, Vargas assume o poder aí, é um golpe de Estado, quebrando, então rompendo também com a ordem vigente até então, na qual os dois grandes atores políticos eram São Paulo e Minas Gerais, que meio que basicamente se alternavam no poder, né? Então isso é quebrado, deixa de existir. 2 anos depois, São Paulo vai às armas, né, vai à luta, querendo voltar lutando pela Constituição, quer dizer, pelo período antes de ser rompida, pela volta, que era uma volta à Constituição, mas uma volta também à hegemonia paulistana e mineira aí daquela época. O que acontece é que São Paulo perde essa briga, né, essa luta, e cria-se, a partir desse fracasso, dessa derrota, cria-se uma nova mentalidade na cidade. Então, eu vou fazer uma citação aqui bem rápida de Sérgio Milliet, que é um paulistano da Gema, aí, da altura de Guilherme de Almeida, Oswald de Andrade e tal. O discurso dele na abertura da USP. Veja o que ele diz. De São Paulo não sairão mais guerras civis anárquicas, e sim uma revolução intelectual e científica, suscetível de mudar as concepções econômicas e sociais dos brasileiros. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte,
Se a gente quer, de alguma forma, liderar esse país ou fazer parte da liderança desse país, não adianta pegar em arma, não adianta querer fazer trincheira em Cunha, levar canhão para o Vale do Paraíba, não é por aí, né? A gente vai conseguir isso através do conhecimento, através da ciência. E veja, gente, a atualidade, né, dos tempos que a gente vive agora, naquela época, então, houve, de repente, essa mudança de mentalidade, onde a ciência e o conhecimento passou a ser muito prezado, né? E as universidades eram locais que, por excelência, traziam isso à vida das pessoas, né, à vida da cidade. Então, a gente tem, além da USP, que foi fundada, também a PUC, a USP na década de 30, a PUC na década de 40 e Mackenzie na década de 50. A PUC, fundada a partir de faculdades egressas aí lá de São Bento, né, do Mosteiro de São Bento, algumas eclesiásticas, inclusive, e o Mackenzie, que também começou a existir um século antes, né, com um casal de presbiterianos que veio para o Brasil, mas que nessa época, em 52, ele já tem aí várias faculdades importantes, reconhecidamente de qualidade, então, por um decreto do Getúlio Vargas, ele se torna também universidade. Então, uma cidade que não tinha universidade nenhuma, de repente ela tem 3. Né? E isso gera, aí que eu chamo de universitários, um novo grupo social, que são não só os alunos universitários e alunas, mas os professores também, né? E também os pesquisadores, porque a universidade ela não é só ensinar, ela faz pesquisa também. Né? Então, de repente, você tem pesquisadores, é um novo grupo. E tem também os pós-graduandos, né, que a universidade, outra coisa que ela pode fazer é dar certificado de pós-graduação para, enfim, doutorado, mestrado, PhD, etc. Coisas que até então só eram possíveis com certificação de uma universidade estrangeira, porque aqui não existia. Então, veja, tudo isso gera esse novo grupo. Né? Mas não são só universidades, existiam também escolas. Né? Então, por exemplo, tem aqui a Escola Livre de Sociologia Política, que foi fundada por um grupo de empresários, também na área de humanas. Aí, né? E se você lê a ata, lá, o discurso de inauguração dela, é exatamente a mesma história da USP, triunfar pelo conhecimento. Então, uma valorização. A gente vive uma época em que, de repente, o conhecimento passa a ser valorizado, e junto com ele as pessoas que produzem, né? E organizam conhecimentos, os intelectuais, os artistas, os pesquisadores, os estudantes, os professores, etc. E gostaria de finalmente, de citar também aqui a Gazeta Casper Libero, que foi onde existiu o primeiro curso de jornalismo do Brasil, o segundo da América Latina. Então, veja, aqui a gente tem uma imagem do Palácio da Imprensa, né, que é chamado Casper Libero, que era o dono, o fundador, o iniciador de tudo isso, né? E ele é que inicia também e paga e financia esse primeiro curso de jornalismo, né? Que passa a existir aí em 1947, dentro desse edifício. Então, você veja que interessante, né? Como esse edifício, como ele destoa do resto da cidade que está aqui em volta. É uma outra altura, é um outro estilo, é um outro jeitão. Então, veja, de novo, a modernidade que chega através da arquitetura, através da construção e através do curso também de jornalismo, através de quem está dentro desse edifício. Então, tudo isso é moderno. Tá? Bom, encerrando aqui essa parte ligada aí às universidades e tal, veja, toda essa gente que eu citei, elas frequentavam direto o Centro Novo. Né? O Centro Novo não seria o que foi sem elas. E o que elas faziam, então, no Centro Novo? Né? Muitas coisas. Dentre elas, ir ao cinema. Ir ao cinema era uma coisa muito importante assim, do Centro Novo. Né? Mas que cinema? Né? Os cinemas já existiam, desde lá do Triângulo já existiam. Né? O primeiro cinema aqui de São Paulo, as pessoas levavam a cadeira para sentar e assistir o filminho lá, que durava 5 minutos. Nessa época, a gente tem aqui constituída a Cinelândia, né? Que não é à toa que ela tem esse nome, porque era uma aglomeração de grandes cinemas, os chamados cinemas de rua. Né? Quando eu digo grandes cinemas, são cinemas onde cabia assim, 1.800 pessoas, 2.000 pessoas, 2.300 pessoas, então eles eram enormes. O maior desses cinemas era o Cine Universo, que ficava no Brás, no qual cabiam 4.000 pessoas.
Então, eles eram chamados cinemas de rua, né? Então, eles eram enormes, eles eram super luxuosos, glamurosos mesmo, né? Na maioria deles não, acho que todos, só podia entrar, como eu citei já, de gravata, né? Tinha que entrar bem arrumado, então, e eram, sobretudo, eles traziam a modernidade, era uma nova forma de lazer, de massa, né? Porque, imagina, 2.000 pessoas sentadas numa plateia, mas de massa, que até então não existia. Então, isso também é novo, e o novo é moderno, né? Então, veja, se a gente pega aqui, vamos começar aqui, por exemplo, do Marabá e Ipiranga. A gente pega aqui o Cine Marabá, que está na Avenida Ipiranga. Isso aqui é uma estreia do filme Ângela, que está aqui nesse cartazinho. Ó. É um filme nacional chamado Ângela. Isso é uma estreia, né? Então, veja, um pouco Hollywood, assim, né? Então, as pessoas chegavam ali na porta do cinema, nas limusines da época, ali devia ter um tapete vermelho, então a celebridade, o famoso do momento, descia ali e entrava no cinema. Agora, o que é interessante, está aí, nada demais, né? O que é interessante, o que eu acho interessante, pelo menos, são as pessoas ao lado, porque é uma aglomeração aqui olhando, mas que tipo de aglomeração é esse? Né? Me parece uma aglomeração muito civilizada, né? Não é uma muvuca, assim, que você acha que parece que as pessoas estão com medo de ser roubadas ou furtadas. Tal. Você veja, essa senhora aqui, por exemplo, é uma atitude tão displicente, né? Com as pernas cruzadas, de quem está relaxado, está de boa, né? Aqui, veja, o que separava a aglomeração do espaço ali dos famosos era quase que um barbante, né? Mas você veja, as pessoas estão contidas ali dentro, né? O senhor ali segura a cordinha, tem outro que segura aqui do lado esquerdo também. Então, veja, para definir a situação, eu diria que é muito civilizada. Né? Assim, é muito civilizada, as pessoas se respeitando, uma situação segura, uma situação tranquila, né? Ao contrário de muitas situações que a gente vive. Né? E, de novo, a elegância, né? Todo mundo aqui de terno e gravata, tal, super bem arrumado. Bom, a outra foto que eu queria mostrar é do Cine Ipiranga, que está a 15 metros de distância aí do Marabá. Veja que bonita a fachada, né? A iluminação das fachadas desses cinemas de rua era muito importante. Ela era considerada o chamativo, né? O que trazia para as pessoas. Então, veja o Cine Ipiranga, ele está sendo inaugurado aqui, e aqui diz na esquerda, hoje no mais luxuoso cinema do Brasil, né? Todos eles se autodenominavam mais luxuoso, né? Mas eu acho que eu sei qual era o mais luxuoso, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais adiante. Uma coisa muito importante destacar aqui é essa plaquinha aqui, que pode passar meio desapercebida, mas é Rino Leve. Rino Leve é um arquiteto que simplesmente foi ele faz parte do grupo pequeno e seleto que deu a cara, né, de todo o modernismo, a arquitetura modernista no Centro Novo e em várias outras regiões da cidade. Né? O Rino Leve tem em Guarulhos, na Avenida Paulista, tem muitas coisas. Não, Guarulhos não é o Rino Leve, desculpa, é um outro que me foge o nome agora, que fez uma escola normal de Guarulhos, mas enfim, ter diversão daqui. O Rino Leve, ele era um arquiteto que estudou arquitetura, mas se aprofundou em acústica, em Roma, onde ele estudou, né? Ele é italiano. E aqui ele construiu vários edifícios, né, multifuncionais e tal, mas ele se destacou, entre outras coisas, pelo trabalho que ele fez com relação a esses cinemas de rua. Né? Então, ele foi a primeira pessoa aí que pensava em coisas como a acústica do cinema, a circulação dentro do cinema, a posição da tela, como que apaga e acende a luz, em que ordem, em que frequência, em que intensidade. Então, ele criou aí isso que a gente chama hoje em dia de experiência do cinema, né? Que não é só... Quer dizer, agora depois da pandemia, não sei como é que vai ficar isso, mas até antes da pandemia, tinha aquela experiência cinematográfica que era mais do que simplesmente comprar pipoca e sentar e assistir filme comendo pipoca, mas que era todo ritual, né? E que nesses cinemas de rua eram muito mais exacerbados, porque os cinemas tinham salas de espera, com bares, com piano tocando, às vezes violinos, então era todo um acontecimento aí. Né? E o Rino Leve dentro das salas do teatro, do cinema, no caso. Né? Veja, agora vamos então aqui, queria pegar uma imagem do Cine Ipiranga.
Ops, vamos. Cine Ipiranga e Marabá, né, que são os dois que a gente trata tanto. Bem, essa é uma imagem atual agora. O Cine Marabá ainda existe, né? Ele é um cinema pre-art. Uma das coisas que aconteceram com esses grandes, enormes cinemas de rua é que eles foram divididos em 3, 4, às vezes até 5 salas diferentes, né? Mas o Marabá segue lá, bem mantido, né? E em cima dele tem um hotel também bem mantido, o que não é exatamente o caso, se a gente virar aqui, olha, o Cine Ipiranga está do outro lado da rua, literalmente. Então, você veja, ele está lá, né, a fachada, desculpa, a gente tem esse borrão, mas isso é do Google, não dá para tirar. Então, ele tem a mesma fachada e tal. E aqui, outro dia eu passei lá, pensando nessa apresentação, e quando você olha para esses buraquinhos, você vê lá no fundo, você vê que é uma coisa longe, assim, entra lá dentro, né? Tem várias portas abertas, você sente que é um espaço amplo, e tem algumas luzinhas acesas aqui e ali, tudo muito poeirado, assim, meio cavernoso, né? Então, veja, a gente tem aqui um patrimônio imenso que está jogado às trás, que ninguém nem sabe, né, que tem isso. E tem um cinema de rua maravilhoso aí dentro, né, que dizem, os que entraram aí dentro, né, que ele está em ótimas condições, excelentes condições, então nem tem que ser muito recuperado. Bom, veja, o Rino Leve, ele fez o cinema, mas ele fez também ele fez o prédio inteiro, né? E em cima do cinema existia um hotel, cuja entrada é aqui, o Hotel Excelsior. Então, você veja a dificuldade, né? Você fazer um prédio inteiro desse, em cima de uma sala enorme de cinema, que, por definição, não pode ter coluna, certo? Então, era uma questão aí que envolvia várias coisas, várias questões, né, de engenharia, de arquitetura relevantes, né, e complexas. Aqui, vamos voltar agora para a nossa Cinelândia, continuando, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora do Cine UFA, Arte Palácio, Paissandu e Marrocos, desses três. Então, o Arte Palácio, da década de 30, ele foi o primeiro cinema do Rino Leve, né, onde ele começa, então, a elaborar essa coisa do interior dos cinemas. Então, veja, a plateia, ele já bota uma plateia democrática, que não tem frisa, não tem camarote, a inclinação da plateia, ele que define, a decoração, né, o estilo é art déco, mas ele também é pensado em função da acústica e da circulação das pessoas, enfim, tudo aquilo que a gente já comentou, né, as luzes que acendem e apagam e tal. Isso é o interior, mas, como a gente está tratando aqui do exterior, né, do aspecto humano, Centro Novo, veja a frente do Cine Arte Palácio, né? Nesse cinema estreavam os filmes do Mazzaropi. O Mazzaropi estreava todos os filmes dele aqui nesse cinema. E o Mazzaropi era, de fato, uma pessoa muito conhecida, né? Um personagem aí muito famoso na época, né? Muito popular. E se a gente olha as pessoas, veja, agora as coisas estão ficando meio recorrentes, né? Começando a ser repetitivo um pouco. A gente vê a mesma elegância, né? Nas mulheres, aqui na combinação de roupas, os homens de gravata e as crianças, aqui um menininho e um adolescente um pouco maior atrás dele. E aqui do lado direito, vejo que parece ser uma família inteira, né? Com crianças bem pequenas. E provavelmente estavam saindo, né? Do filme Mazzaropi. É claro que o filme Mazzaropi é um filme bastante familiar, né? Então isso propiciava que famílias viessem ao cinema, né, trazendo as crianças e tal. Mas não é só isso, né? Isso mostra também que o Centro Novo era um lugar de famílias também, né? Então, intelectuais, universitários, mas e também famílias, né? O Cine Paissandu, que a gente tinha comentado ali, veja esse interior, né? O hall do Cine Paissandu, a imagem está meio fosca, um pouco, mas isso é bastante grandioso, assim, né? Veja, dentro do espírito modernista, né? Que não é tão decorativo, não é decorativo como é o estilo anterior, né? Ele é minimalista um pouco, né? Apesar que essa palavra não pode ser aplicada, porque nem existia algo como minimalismo, mas enfim, ele reduz tudo, né? Ele é mais discreto. E ele tem aqui um painel que é a decoração, né? O painel é a decoração, por excelência, a decoração modernista, né? Então, não é que ele era contra a decoração, mas ele tinha um outro tipo de elemento decorativo, sem dúvida, mais discreto. Esse painel que tinha no cinema Paissandu, ele ficou famoso antes do cinema abrir, a imprensa já noticiava um painel de 15 metros que retrata as danças brasileiras e tal, que é isso, né, o painel. Então, veja, o modernismo, ele decorava dessa forma, mas ele trazia também a arte, né, porque isso é um elemento artístico, para as pessoas, né? Para a sala do cinema, onde a pessoa ia na matinê e admirava, né? Um painel desse tamanho. Né? Bom, passamos agora ao Cine Marrocos. Veja que esse sim, esse que eu acho que era de fato mais luxuoso de todos. Né?
O Cine Marrocos ele foi inaugurado, como vocês veem aqui embaixo, em 1954, para o quarto centenário. Né? Vocês vejam a grandiosidade dessa plateia. Né? Você veja, imagina o plateia lotado, quase lotado, em 2 cinemas de um lado e outro, que seria a saída. Né? A rua ficava tomada de gente. E o Marrocos, ele era muito luxuoso, porque esse tema, né, árabe um pouco, ele tinha, por exemplo, um chafariz na entrada, no hall, né? E tinha um bar também, que é onde as pessoas vinham para tomar um drink antes, e talvez no intervalo, se houvesse tempo. Então, era tudo uma coisa aí, né? Que não era só o filme, né? Tinha o antes, o intervalo, e depois era a saída, que aí saía mesmo, ia embora, mas a saída também era uma saída meio triunfal, assim, em geral, era tocada música, né? Tocar música de órgão na saída era uma coisa muito... que ocorria, né? Então, toda a experiência aí. Mas o Cine Marrocos, além de ser mais luxuoso e tal, ele tem a grande mérito de ter sido de onde ocorreu aí o que foi o primeiro Festival Internacional de Cinema do Brasil. Veja, o primeiro festival. Então, antes dele não teve nenhum, né? Então, ele rompe assim e lança uma série de coisas novas. Esse festival internacional, no contexto internacional, ele era um festival de 2ª ou 3ª categoria, não tinha importância. Isso porque o que tornava os festivais importantes era a premiação, né? Era o diretor que ganhava o prêmio, o filme que ganhava o prêmio, o ator, a atriz que ganhava o prêmio. Isso ocorria em festivais como o de Veneza e Berlim, mas não aqui em São Paulo. Então, para a mostra oficial de cinema, vieram filmes que não eram tão importantes, apesar que um deles está aqui, ó, Música e Lágrimas, de Glenn Miller Story, se tornou um clássico mais tarde. Né? Então, veja, esse festival, ao mesmo tempo que ele era um festival de 2ª categoria, em termos internacionais, ele lançou uma coisa no Brasil inédita, que não existia até então. Né? Ele foi realmente um evento cinematográfico que inaugurou, consolidou, deu aí os inícios da cultura, não sei como chamar direito, a cultura cinematéfila, talvez, cultura de quem gosta de cinema, né? De que sem fazer cinema necessariamente. Então, se a gente vê a programação dele aqui um pouquinho, a gente compreende por que isso aconteceu. Então, aqui está descrita, além da sessão oficial que ocorria no Cine Marrocos, que contava com filmes não tão interessantes, ela era fechada para o público, né? Ela era muito chique, é só para quem participava do festival, que eram os convidados, e a High Society da época. Né? Mas o que é importante nesse festival foram as outras mostras. Aqui está presente as jornadas nacionais que ocorriam em outros cinemas também, né? Tem o Cine Saci, que passou muita coisa nesse festival. Apesar de ser jornada nacional, os filmes que eram trazidos para cá eram filmes estrangeiros, né? Particularmente Argentina, América Latina. Então, de repente, você tem aqui a plateia que pode assistir não só os grandes de Hollywood, mas filmes menores, né? Entre aspas, e bastante significativos também. Uma outra coisa, uma retrospectiva de um diretor europeu e famoso, mas eu acho que o ponto alto, né, nessa relevância que o festival teve para o cinema no Brasil, é essa mostra que chama Os Grandes Momentos do Cinema, né, os grandes momentos de cinema, que ocorria no auditório do Museu de Arte Moderna, que era bem pertinho do Cine Marrocos, aí, e onde, para essa mostra, foram trazidas mais de 300 obras, os grandes clássicos, dos primórdios aí do cinema, né? Os grandes momentos do cinema, o próprio filme diz. A gente vê aqui, por exemplo, que está programado o filme de Max Linder e Méliès, que são os gestores, né? Os criadores aí, dos primórdios mesmo do cinema moderno. Então, o importante é que dessas mais de 300 obras que vieram para cá, e não eram obras que você podia mandar por e-mail, né, como faz hoje. Manda o filme por e-mail, não dá. Naquela época, era tudo concreto, né? Então, era o rolo de filme que vinha dentro de uma caixa, que pegava fogo com facilidade, etc., como a gente viu aí no episódio da Cinemateca. E todas essas obras, elas não foram embora, elas ficaram no Brasil, elas meio que foram distribuídas pela cidade, por outros estados, pelo Brasil afora. E muitas dessas obras foram um impulso para fundar cineclubes, né? Isso que eu digo de uma cultura de quem gosta de cinema, não somente quem faz cinema. Então, vários cineclubes foram fundados a partir desse acervo, né? E, finalmente, temos aqui uma retrospectiva do cinema brasileiro, que também, né, já estamos falando de retrospectiva de cinema, nesse momento aí, centro-novista, né, dos primórdios do cinema moderno.
Então, veja, tudo isso junto significou um grande impulso à cultura do cinema no Brasil. Só para encerrar, veja aqui que tem a ceia no Automóvel Clube. O Automóvel Clube é um dos prédios mais chiques da cidade inteira. E depois, aqui o que está escrito aqui depois, é que depois da sessão inaugural, então houve essa ceia, que era naturalmente para convidados de ir para o High Society, né? Bom, seguimos agora, falamos para terminar aqui o Olido, o Barão e o Metrópole, que são 3 cinemas. Aqui uma imagem do Olido. O que eles têm diferente dos demais é que eles são cinemas de galeria, eles não são cinemas de rua. Eles seguem sendo enormes, luxuosos, glamurosos, mas eles estão agora dentro de galerias. Na verdade, eles passam a funcionar como âncora das galerias, né? Eles trazem gente para dentro das galerias. O Cine Olido, particularmente, ele tem a peculiaridade de uma das modernidades que ele introduziu foi a compra antecipada de ingressos e as poltronas numeradas, né? Então, você ia no cinema na quarta, você podia vir na segunda e já comprava o seu ingresso, né? Em vez de, como era até então, de chegar e pegar uma fila e ficar esperando e comprar para entrar. Então, veja como o ingresso antecipado e a poltrona numerada, que garantia que você ia sentar do lado de quem estava acompanhando você, isso é moderno, isso é modernidade, né? Então é uma coisa que, de novo, quando você faz isso, você se sente moderno, você se sente participando do mundo que é um mundo moderno, né? Que é um mundo do Centro Novo. Veja, aqui temos um outro cinema, que é o Cine Barão, que ficou conhecido pela sua excelente programação. Ele em vários locais, isso é programação excelente, que funcionava, por sua vez, como âncora de uma galeria maravilhosa, que é a Galeria Califórnia, que a gente passa lá no presencial. E aqui temos o Cine Metrópole, né, com essa placa icônica, que a gente também no presencial vai ver, que é o mesmo esquema, né? Um cinema também de rua, entre aspas, agora na galeria, né? Eu acho interessante nessa foto, veja, a banda, né, que está tocando, as bandas eram muito populares, né? Os desfiles, né, eram muito populares. Agora imagine o que era essa banda tocar meio que nesse corredor aí, né? O ruído, o barulhão que devia ser aí dentro, né? Então, lembrando daquela que a gente falou das coisas festivas. Bom, deixando o cinema de lado um pouquinho, quando as pessoas saíam do cinema, uma das coisas que se fazia também, como hoje, era ir comer, né? Então, se comia muito no Centro Novo, era necessário comer. Tinha muitos restaurantes, e eu selecionei 4 que eu gostaria de detalhar um pouco mais aqui. Desses 4, a gente começa por esses 2 aqui, o Salada Paulista e o Salada Record. Esses 2 foram restaurantes emblemáticos, de fato, que marcaram história na cidade de São Paulo, né? Então, veja, o Salada Paulista, ele ficava ao lado do Cine Pirâmide. Então, saía do cinema, já dobrava ali, pum, já entrava no Salada Paulista para comer, né? Que uma outra imagem de Salada Paulista... Ops, acertando aqui, pronto. Veja, era um tipo de restaurante onde as pessoas comiam de pé, né? Então, era uma coisa já... Você veja, eu acho que aqui, né, nesses 2 restaurantes, eles ajudaram a gerar um pouco assim, ó, os hábitos da gastronomia paulistana, né? Então, veja, aqui almoço era uma coisa apressada, né? Eu li depoimento que as pessoas falavam que às vezes era muito constrangedor você comer aqui, porque tinha uma fila na calçada esperando vagar lugar, né? Mas, então, veja, uma coisa paulistana aí, né? Essa coisa de comer em pé, de comer rapidamente e comer bem, né? Porque aqui em São Paulo não dá para não comer bem em São Paulo. Se é um lugar que serve uma comida ruim, não é uma questão de preço. Você come um PF por, sei lá, R$15, mas tem que ser bom. Tem que ser um arrozinho gostoso, um feijãozinho gostoso. Tal. Isso é uma característica, né, da gastronomia paulistana. Então, a comida era boa, a comida que era servida por números, né? Os pratos tinham números. Eu quero 25, eu quero 32, eu quero 18, sei lá. E o carro-chefe, aqui, o mais popular, era uma salada de batatas com salsichas, que na versão mais sofisticada levava um presunto, que era feito lá na Barra Funda e tal. E veja aqui também na parede os ganchos, né? Você veja que coisa apressada, as pessoas penduravam aqui o casaco, a bolsa, comia e caía fora, né? Temos aqui um outro restaurante, que é mencionado, que é o Salada Record, que existe até hoje, né? Ele está lá na avenida, você pode ir lá e comer, na Avenida São João, só que ele não é nada mais disso, né? E você entra lá, não se tem a menor ideia de que isso aconteceu aí dentro. Então, era um restaurante mais ou menos no mesmo esquema do Salada Paulista, mas ele tem uma história interessante, que eu acredito que seja verdade, mesmo no depoimento, eu acho que é verdade, que é o seguinte, quando um cliente, né, deixava uma gorjeta no balcão,
O garçom pegava essa gorjeta e colocava numa caixinha e gritava, caixinha! Então, todos os outros garçons viravam e falavam, obrigado. Então, era um tal de caixinha, obrigado, né? Dentro do tal restaurante. Aí que dá uma coisa informal também paulistana, também, e um pouco interiorana, né? Aquilo que a gente vem levantando aqui do bebedouro, do footing, etc. Outro restaurante que eu queria chamar a atenção aqui é o Almanara, que foi ele foi moderno, foi um dos primeiros restaurantes aí a vender comida a oferecer, né, comida sírio-libanesa. E eu cito ele também porque ele existe até hoje, né? Aliás, vendeu muito delivery aí na pandemia. E o interior dele está assim, conservadíssimo. Então, é um lugar que vale a pena. É um dos pouquíssimos, raríssimos locais do Centro Novo que você pode ir e, de fato, sentir o que era o Centro Novo, né? E, de novo, os painéis, né, decorativos. Aqui um painel com motivos árabes, né? E aqui um outro painel mais chique ainda, porque esse painel era sobre o espelho, né? Então, ele tinha esse diferencial de ser mais elegante ainda. No final, eu queria chamar a atenção para esse Chamon, que era um restaurante casa de chá, também bastante elegante, aí na Galeria Metrópole, e que ele foi o primeiro restaurante aqui em São Paulo que ofereceu comida de buffet. Então, você pagava um preço único, né, e comia, se servia no buffet. Então, veja como aqui a gente tem as sementes, né, da gastronomia, ou dos hábitos aí de comer, gastronômicos paulistanos, não falando exatamente da comida, mas de como se come. Né? Eu acredito que esse Chamon foi um dos precursores do que hoje a gente tem, o restaurante por quilo, por exemplo. Né? E eu acho que é impossível viver em São Paulo se não houvesse restaurante por quilo. Né? Então, uma coisa que realmente foi incorporada aí no jeito de ser paulistano, né? De comer, no caso. Bom, queria voltar agora a falar da rua Barão de Itapetininga. Ops, acendi tudo de uma vez, não pode. Queria voltar a falar da rua Barão. Tem a rua Barão de Itapetininga, que a gente já viu, né? Porque ela foi fundada e que ela rapidamente se tornou, então, não só na rua mais importante, ela foi a primeira, mas ela se tornou também a mais importante do Centro Novo, e ela se tornou a rua mais chique do Centro Novo, a mais de todas. Né? Era basicamente uma rua de comércio, né? E o comércio chique estava concentrado aqui. Eu acho que a gente pode compreender um pouco o espírito da Rua Barão de Itapetininga, se referindo a duas construções, dois prédios que tem bem onde ela começa aqui, que é o Teatro Municipal e o MAPEM. Né? Então, veja, essa é uma foto do Teatro Municipal agora, né? O Teatro Municipal ele foi durante muito tempo o prédio mais luxuoso da cidade inteira. Né? Ele era o suprassumo da riqueza cafeeira, era a expressão máxima da riqueza do café. E ele está justamente na entrada da Barão de Itapetininga. Né? Então, as pessoas indo para a Barão de Itapetininga, que nas suas imagens, você veja aqui na frente está a Barão, nos primórdios, né? Você passava em frente ao prédio mais luxuoso da cidade, que sem dúvida dá aí, né, um certo requinte para o local e para a própria Rua Barão. Né? Então, a Rua Barão de Itapetininga ela concentrava todo o comércio fino da época. Então, a Casa Sloper, a Casa Alemã e outras. Mas não era só comércio, serviços também. Né? Então, o cabeleireiro Antoine, que era o mais famoso, aí, mais procurado pela High Society, ele era na Barão de Itapetininga. Uma outra coisa que existia muito na época eram as confeitarias, né? E na confeitaria existia mais de uma, na Barão, entre elas a confeitaria Fasano. Né? O restaurante Fasano já existia, só que era lá na Vieira de Carvalho, próximo ao Largo do Arocho, e aqui na Barão havia a confeitaria Fasano. Né? Então, veja o interior. Olha que interessante a estética, né? O luxo do momento. Né? A gente tem uma combinação de lustres de cristal e de cadeiras de madeira, e muito clássicas, muito sóbrias, com uma decoração totalmente modernista. Olha, passarinho na parede, pastilhinho e tal. Então, é um gosto assim... eu não vou dizer duvidoso, né? Porque, enfim, né? Quem sou eu para dizer que esse é um gosto duvidoso? E sobretudo porque é um gosto da época, né? Mas é um gosto peculiar, né? Na medida que ele integrava elementos que, em princípio, a gente não imaginaria integrados. Né? Que um outro aspecto, ou seja, a mesma cadeira, mas aqui, olha os banquinhos, a decoração aqui na parede. Essa estética de 50, eu sempre penso nos Jetsons, sabe aquela família Jetsons? Para mim, isso tem muita cara dos Jetsons, daquele desenho animado da televisão. Então, a gente tem Jetsons aí, né? Em meio a luxos de cristal e tal. Bom, então esse é um lado, o lado glamuroso da Barão de Itapetininga. Do outro lado, a gente tem o MAPEM, né? Nesse edifício de Art Deco,
E o Mapping também sempre foi uma loja muito chique, nasceu lá no Triângulo, vendendo pratarias, o chá da 5 do Mapping, que era de origem inglesa, né? Era disputadíssimo pelos mais importantes da cidade, depois o Mapping muda para São Prado, mas o Mapping, e finalmente vem para cá, né, para o Centro Novo, ali em frente municipal. O Mapping sempre foi muito inovador, desde o princípio ele sempre foi muito moderno nesse sentido, né? Então ele trouxe inovações como as vitrines, que não existiam, você precisava entrar na loja até então para ver. Ele botou etiquetas com preço para as pessoas, né? Precisasse ficar perguntando. E, particularmente aqui nesse período do Centro Novo, ele começou a ter dificuldades financeiras. Ele também inovou para sair dessas dificuldades, criando um comércio mais acessível, através de crediários, aprovação imediata de crédito, etc. Então, ele dá esse outro lado da Barão de Tapetininga, né? Então, veja, a Barão, particularmente, ela concentrava as grandes lojas, o comércio fino aqui. Mas essa região toda era o grande comércio de São Paulo, né? O melhor comércio da cidade estava aqui. Então, o mais fino na Barão e as demais lojas espalhadas aqui no entorno, e particularmente nas... está aqui. E particularmente... Eita, estou me confundindo aqui onde eu tenho que clicar. Pronto, aqui. Particularmente, veja, essas são galerias, desculpe, é muita coisinha para clicar que eu me confundo um pouco às vezes. Veja, só na Rua Barão de Tapetininga a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 galerias. As galerias, elas eram uma alternativa para lojas não tão caras, não tão finas como as da Barão, era uma alternativa para essas lojas se instalarem. Então, era possível que você, como comerciante, você tinha uma loja que não era exatamente comércio popular, era um comércio bom, comércio também fino, mas não tão caro quanto as lojas da Barão. Então, você podia alugar uma loja de dimensão mais modesta, né, por um preço também menor, e oferecer os seus produtos aí dentro dessas lojas, contando com o incrível privilégio de estar próximo das melhores lojas da cidade, né, que funcionavam, então, atraía, então, gente para fazer compras nesse local. Então, todo o comércio concentrado aqui, né, sobretudo nas galerias. Mas, veja, as galerias, elas significam, elas vão muito além da importância delas do que o fato de sediarem lojas, né? Elas são uma expressão mais acabada do urbanismo modernista, né? Muito se fala na arquitetura modernista, né? Principalmente aqui no Presidente Novo, o prédio tal, prédio X, prédio Y, é só prédio, tudo moderno, né? Mas pouco se fala do urbanismo modernista, urbanismo entendido assim, não como a construção em si, mas o que a cidade propicia, o contexto urbano que permite um determinado tipo de relacionamento entre as pessoas, né? Então, veja, por exemplo, se a gente olha essa foto é eu mesmo que fiz, pré-pandêmica aqui, essa é a Galeria Rua Nova Barão, né? Inclusive chamada de rua, porque você veja, quando a gente olha essa foto, esse espaço ele tem todas as características de um espaço público, né? É uma rua aberta, você entra de um lado, pode sair do outro, entra essa hora que quiser. Ela inteirinha, ela é ladeada aí por lojas, restaurantes, cafés, etc. O chafariz ele é recente, tá? Ele não existia na época. Então, isso é a encarnação, o exemplo concreto dos maiores valores modernistas, do urbanismo modernista, né? Que é a fluidez entre o público e o privado, né? Ou seja, você passa do espaço público para o privado, às vezes sem notar, né? Então, veja, aqui, por exemplo, essa é uma foto da mesma galeria, mas aí mais antiga, né? Então, veja, isso tudo era um terreno só. Só que quem construiu aqui, em vez de falar, vou fazer um prédio enorme, aqui um shopping center enorme, falou, não, eu vou fazer 2 prédios com uma galeria no meio, aberta no meio, que vai ser uma rua. E nessa rua eu vou estar, as pessoas vão ter lojas, tal, todo um comércio aí. E no caso da Nova Barão, inclusive um mezanino, quer dizer, em 2 andares, né? Então, veja, essa fluidez, essa coisa de você passar para o público, privado ou vice-versa, sem às vezes sem perceber, ou de um se confundir com o outro, tudo isso é possível por uma escolha
no caso modernista, né, urbanisticamente falando, e também por uma legislação que permitia isso, que é a legislação que o Prestes Maia, na realidade, trouxe para a cidade. Né? Prestes Maia é visto como uma figurinha assim, meio muito ruim da história paulistana, mas não é exatamente assim. Né? Ele fez muita coisa que tornou São Paulo uma cidade moderna, conectada com o seu tempo. As galerias, você veja, elas permitem... Imagina que isso aqui está cheio de gente, né? Quando a gente falava da muralha na cidade, da opressão, as galerias elas são o oposto disso. As galerias elas dão permeabilidade, as pessoas avançam por dentro dos quarteirões. Né? E nesse avançar, aí, nesses corredores, que sempre, todas elas levam de uma rua a outra, elas são passagens, elas são fundamentais para a circulação do centro novo, e uma circulação que ocorre em recintos privados. Né? Então, veja, elas são uma das expressões máximas desse urbanismo, das coisas boas, né, do urbanismo modernista. Eu li uma monografia aí que dizia que as galerias, era a cidade que deu certo, né? O Centro Novo pode ser visto aqui como o momento que deu certo na cidade. Né? Tudo que a gente vem falando, né? A civilização, a segurança, agora a circulação e tudo mais, era a boa cidade. Né? Veja aqui, se a gente pega uma outra, essa é a Galeria R. Monteiro, que quem construiu foi o Rino Leve, aquele mesmo dos cinemas. Né? Também uma galeria que tem um mezanino, né? Você entra aqui, aí ela abre, a bifurca, direita e esquerda, depois encontra de novo atrás, ali segue em direção, essa é a entrada da rua 24 de Maio, então ela segue em direção ao Rua Barão Tapetininga. Se você olha essa mesma escada rolando de um outro ponto de vista, você veja que ela está praticamente na calçada, é difícil saber aqui o que é calçada, o que é galeria, e ela é de todos, né? Ela está ali como que dizendo, suba-me, venha, suba aqui, entra aqui. Né? Então, as galerias elas tinham essa receptividade, né? Elas eram, ao mesmo tempo, fechadas no interior de edifícios, mas elas traziam essa extroversão, né? De trazer o externo para dentro delas. Né? Veja, aqui, essa hoje em dia é conhecida como a Galeria do Rock, né? O nome dela mesmo é Grandes Galerias. Então, de novo, um painel aí modernista, né? Decorando. E veja que moderno, no caso, porque esse painel retrata a diversidade feminina. Né? São mulheres de etnias diferentes, vestidas de forma diferente. E tal. Então, veja, tudo muito moderno sempre, né? Esse tema é muito atual hoje em dia, né? Das mulheres diferentes aí. Aqui o piso da mesma galeria, tanto o piso como aquele painel foi feito por Buffoni, que foi um dos grandes artistas aí, que criou vários painéis, né? E murais aí no Centro Novo. Então você veja que o piso aí também é altamente decorativo, né? Cada um com um design diferente e tal. Então, veja, as galerias também, além de conter essas lojas, além de promover a permeabilidade, além de confundir isso público-privado, etc., elas também eram repletas de coisas interessantes para pessoas, né? Como aquele painel, enfim, elas eram modernas, né? Um lugar que você entrava e se deparava com coisas que talvez certamente não tinha visto até então. Né? Bom, voltando aqui ao nosso coração liso, agora saímos dele, mas na realidade só atravessamos a rua para vir aqui, veja, esse que é pronto. Aqui desse lado de cá tem o Hotel Jaraguá, e que foi também a redação do Estado de São Paulo. Né? Então vamos agora, vamos até lá. Ops, céu estrelado, centro de São Paulo. Ups, carregando, chegou. Esse é o edifício que a gente está chamando aqui da redação do Estado de São Paulo e do Hotel Jaraguá. Veja, então, mais um edifício modernista, um dos primeiros, na realidade. Uma das coisas que caracterizava o modernismo na arquitetura é a multifuncionalidade. Né? Então, não era que nem hoje, que um prédio tinha um prédio escritório, um prédio residencial. Não, o prédio, em geral, tinha residência, tinha cinema, no caso, na galeria, tinha escritório, e aí, né? Então, era multifuncional. A ideia modernista é que tinha que misturar mesmo as coisas. Quanto mais misturasse, mais vida, né? Mais vida no sentido de que mais gente transitando, porque tinha um que morava, tinha outro que vinha comprar jornal, o outro vinha na charutaria, etc. Então, essa é a imagem de cidade. Né? Então, esse prédio, no caso,
Ele tem 2 grandes blocos, o de baixo, que é onde foi construído, né, pela família Mesquita, que foi construído o prédio, para ser a sede do jornal O Estado de São Paulo, um jornal importante aí, mas que sediou também o Diários Associados e a Rádio Eldorado, né? Então, aqui a gente tem, durante algum tempo, né, aqui a gente tem uma foto da redação, né, do Estado de São Paulo. Então, aqui está tudo vazio, né? Mas você imagina que isso era lotado de gente, essas pessoas circulavam. Então, aqui embaixo, né? Para entrar e sair desse prédio. Aqui a gente tem essa coisa coloridinha, que é um painel do Di Cavalcanti, de novo um painel, né? Decorando o prédio modernista. Ele é muito conhecido, né? Normalmente eu nem mostraria ele, mas eu mostro, porque ele... uma coisa que me surpreendeu, que eu não sabia, é que originalmente ele tinha esse laguinho embaixo, que é uma coisa que tem tudo a ver, né? Que ela traz leveza para o painel, ela reflete as cores, enfim, ela é parte integrante do painel, né? Hoje em dia, esse laguinho foi coberto com terra, né? E na terra tem umas plantinhas meio mistas e bastante lixo, né? Então, é o estado atual do Centro Novo, embaixo desse mural maravilhoso do Di Cavalcanti, né? Mas a gente sabe também que se fosse água, tinha que fazer uma parede de vidro aqui, porque senão as pessoas iam, enfim, tomar banho aqui dentro, enfim, sei lá. Bom, mas aqui em cima, que originalmente foi concebida essa parte do prédio para serem escritórios, ela foi comprada por um empresário do ramo de hotelaria e ele sediou aqui o Hotel Jaraguá, que tem esse nome porque Jaraguá, o Pico de Jaraguá, o Jaraguá significa o Senhor do Vale, né? Então, porque o Jaraguá está lá dominando a cidade inteira. E o hotel seria, figurativamente, também o Senhor dos hotéis, né? O mais de todos. O Senhor dos hotéis, como o outro lá, o Senhor do Vale. Porém, ele não era o mais luxuoso. Existia um outro que talvez fosse mais luxuoso, que é o Alton Palace Hotel, que ficava não muito distante daí, mas já lá perto do Viaduto do Chá, aí na sede do Viaduto do Chá. Mas, apesar de não ser o mais famoso, o mais luxuoso, desculpe, ele era, sem dúvida nenhuma, o mais descolado. Porque era um hotel onde não só ficavam hospedados, gente famosa, celebridades e tal, mas ele promovia eventos que marcaram época aí na vida centro-novista, né? Então, voltando aqui, retornando, agora misturando um pouco as coisas com as celebridades, está aqui uma lista de várias pessoas que visitaram São Paulo nesse período, né? Várias delas ficaram no Jaraguá, como, por exemplo, Mick Jagger, Keith Richards. Isso é uma coisa mais tardia, foi quase um acidente a visita deles, né? Mas ficaram lá no Jaraguá. Louis Armstrong, Edith Piaf ficaram, Sofia Loren ficou, já a Rainha Elizabeth não ficou, por exemplo, né? Falando dos eventos, aqui temos Lacerda, Jânio Quadros e Kubitschek. Eles não ficaram hospedados no hotel, mas eles têm alguma relação com o hotel. No caso do Carlos Lacerda, ele promoveu aqui uma série de palestras, de conferências de cunho político que causaram furor, né? Foi um acontecimento importante. Aqui a gente tem essas 3, Marta Rocha, Marta Vasconcelos e Eda Maria Vargas, que foram 3 misses, né, brasileiras e universo também. E o concurso de Miss, tanto brasileira como Miss Universo, era importantíssimo, né? Uma coisa, era tipo o final de Copa do Mundo, as pessoas paravam para ver. E o Hotel Jaraguá, ele tinha um drink em homenagem a Ieda Maria Vargas, né? Que foi uma Miss brasileira que se transformou numa jovem Miss Universo, que ela ganhou o concurso com 18 anos. Então, o Jaraguá fez esse drink em homenagem a ela. Um outro evento era o Prêmio Saci, que ocorria nos salões aí do Hotel Jaraguá, que era um prêmio dado pelo jornal Estado de São Paulo aos melhores, aos que mais se destacavam na televisão e no teatro, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o prêmio Saci sendo dado para Lisete Bruno, Paulo Altran e Tônia Carreiro, né? Grandes atrizes e atores do mundo do teatro, né? Da época. Uma outra imagem que eu queria mostrar, esse é o Louis Armstrong, né? A legenda diz que ele está, de fato, numa suíte do Hotel Jaraguá, né? Aí numa pose bastante informal, tal, sei lá, praticando um pouco o instrumento, esquentando para a apresentação dele, provavelmente, mas isso dentro do Hotel Jaraguá. E temos essa última foto aqui, que eu acho uma foto maravilhosa, que não tem nada a ver com o Jaraguá, mas ela tem a ver com as celebridades que visitaram São Paulo e que visitaram particularmente o Centro Novo, né? Essa é a Janet Leigh e o Tony Curtis. A Janet Leigh, ela é a protagonista
de uma das cenas mais antológicas da história universal do cinema, que é aquela mulher que morre apunhalada enquanto ela está tomando uma ducha no filme Psicose, do Hitchcock, né? Então, o assassino chega e ele apunhala a Janet Leigh, no caso, a personagem que ela interpreta, através da cortina de plástico, né? Então, você não vê ela, de fato, sendo apunhalada, você vê a sombra dela levando os golpes. Isso é de uma genialidade, né? Porque isso, de fato, torna a cena muito horripilante. E a Janet Leigh, ela veio para São Paulo para o lançamento do filme Psicose, que estreou no Cinema Metro, que ficava na Cinelândia. Veja aqui, olha, eles estão na Cinelândia. Aqui a gente tem essa placa, Malas Cinelândia, né? A gente nem sabe, né, que houve uma Cinelândia. Como essas coisas se perdem, né? Mas houve, sim, de fato. E visitado, inclusive, pela Janet Leigh, que o Tony Curtis está aqui, porque ele era o maridão dela, né? Não tinha nada a ver com o filme, ela trouxe ele. Mas, veja, a gente tem dois grandes nomes aí, né, do cinema, na Avenida São João, né? Então, veja o rosto aqui dessa mulher, de felicidade. Opa, não é todo dia, né, que a gente vai passar na Avenida São João e ver o Tony Curtis e a Janet Leigh, né? Celebridades sendo filmadas aqui. Então, uma foto que eu acho assim, muito legal a respeito do que ocorria aí, né, nessa época. Bom, voltamos aqui ao Hotel Jaraguá, e se a gente atravessar a rua, olha, a gente chega aqui do outro lado, a Biblioteca Mário de Andrade, que é essa construção aqui. Então, vamos aqui na frente um pouquinho. Acho que um pouquinho mais, né? Mais uma vezinha. Isso, chegou aqui, já está bom. Veja, essa é a Biblioteca Mário de Andrade. Lindo prédio Art Deco também. No presencial, a gente vai entrar aí dentro e vai falar mais sobre ela, mas o que eu queria falar agora, no momento, é que a biblioteca era um centro cultural, ela era o ponto-chave da grande efervescência cultural. Isso porque ela recebeu não só aqueles alunos, todos universitários que a gente viu que iam estudar aí e tal, mas porque o melhor acervo da cidade, né, era guardado aqui dentro, documentos, material de pesquisa, né, de várias áreas aí, era guardado na Biblioteca Mário de Andrade. Então, muitos pesquisadores vinham aí, frequentavam diariamente para fazer o seu trabalho de pesquisa. E fora isso, ela fazia exibições fotográficas, seminários, palestras, não era todo dia, ela era muito repleta de eventos e, portanto, muito repleta de gente. Ela era, de fato, o grande centro cultural da época. Então, você veja que aqui a gente tem muita gente circulando, né? A gente tem aqui o Hotel Jaraguá, né? Que ficou lá, com os jornalistas de São Paulo, aqui toda essa massa que frequentava a a Biblioteca Mário de Andrade. Então, agora a gente eu queria, vamos aqui de novo, Centro Novo, Coração. Eu queria falar agora um pouco da vida noturna, né? Então, a gente tem aqui a Praça Dom José Gaspar, que é esse quadradinho amarelo aí, que está exatamente atrás da Biblioteca Mário de Andrade, e que reunia, se a Biblioteca Mário de Andrade era o centro aí, o epicentro aí da cultura, Dom José Gaspar era o epicentro da boemia, né? Da vida happy hour, um pouco. Tinha muita coisa aqui nesse sentido, né? Então, veja, eu vou citar aqui, eu vou citar três coisas aqui, o Paribar, a Galeria Metrópole e o Clube Oasis, que está aqui em cima, não exatamente na Praça José Gaspar, mas a Galeria Metrópole ela tinha uma entrada por aqui que você, para sair da Galeria Metrópole, chegar no Oasis, eram nem 3 minutos, acho que 2 minutos bastava para chegar lá. Então, faz parte desse centrinho, né? Então, veja, o Paribar, todas essas coisas, elas estavam muito próximas de locais que traziam muita gente para o centro, né? Muitos intelectuais, jornalistas, artistas, etc., que era mais ou menos quem se encontrava aqui nesses locais, né? A gente tem o MASP, que está aqui do lado, tem o Museu de Arte Moderna, está aqui do lado, o Estadão, que já falei, o Hotel Jaraguá, e várias outras coisas aí. Bom, aqui uma foto do Paribar. Veja, era um ponto de encontro de intelectuais, de artistas. Então, eu li um depoimento do Paulo Mendes da Rocha, né, nosso grande arquiteto, que eu acho que ele deixa bem claro assim, o que ocorria aqui dentro, né? Então, ele fala o seguinte, Paulo Mendes da Rocha, ele fala, olha, ele ia muito no Paribar, né?
Isso, assim, né? Quando estava, sei lá, no começo da carreira dele, tal, porque é uma época anterior, né? Até porque quando ele se transformou no fenomenal arquiteto que ele foi, já não existia mais Paribá. Mas, enfim, ele diz que o Paribá era um lugar para você ir sozinho, porque você chegava lá, pedia um drink e começava a conversar com quem estivesse na sua frente. Ele fala, quem estava na sua frente era um jornalista, ou era um diretor de teatro, ou era um poeta, ou era o Sérgio Millier, né, esse grande, ele era diretor da Biblioteca Mário de Andrade, então ele saía tomar um drink aí no Paribá, né? E aqui temos as famosas cadeirinhas, as cadeirinhas de palha do Paribá, né, que sediaram, então, né, que foram o lar de todos esses encontros, né, todas as conversas muito fecundas que aí ocorriam. Bom, aí a gente vem para a Galeria Metrópole, que está aqui, né? A Galeria Metrópole ela foi lançada como o maior centro de compras na América Latina. Mas a galeria propriamente dita, que está aqui embaixo, ela era lojas, claro, mas ela se transformou rapidamente num conglomerado de barzinhos, né? Os barzinhos da cidade. Então, sobretudo aqui embaixo tem um subterrâneo, um subsolo, né, em que ali haviam muitos barzinhos. E era uma época, né, a Bossa Nova da década de 50, e a Bossa Nova se instala rapidamente em São Paulo. Né? Ela nasce no Rio e rapidamente ela chega em São Paulo, e é muito consumida aqui em São Paulo. Então, os barzinhos, a cara deles era assim, sempre tinha um cantinho com foco de luz e um violão, né, que é a cara da Bossa Nova, essa coisa meio intimista. Né? É muito difícil achar material fotográfico desse local, né? Mas aqui uma visão noturna um pouco, né, da Galeria Metrópole. E dos bares, então, é muito pouco material. Então eu mostro essa imagem, que assim, meio para simbolizar um pouco, né, do que se tratava. E esse é o bar O Jogral, que começou na Galeria Metrópole e depois mudou para a Rua Vanhandava, também bem ali pertinho, e que marcou época na história da Boêmia paulistana. Então, veja, aqui está escrito, o Jogral sempre foi ponto de encontro de jornalistas. Na foto, Newton Carlos, o mais conhecido e respeitado comentarista de política nacional. Então, de fato, era as pessoas que frequentavam eram pessoas ligadas, né, à arte, à cultura, ao jornalismo, Irene Ravache, Caetano Veloso, os músicos, né, de MPB que se transformaram em pessoas famosas, muito importantes, nessa época eles davam canja nesses bares. Né? Então, veja que clima que devia ser legal. Né, aí, né? E, finalmente, a gente fala aqui do Clube Oasis. O Clube Oasis ele foi talvez o primeiro clube noturno da cidade, um dos primeiros, no sentido que ele unia a pista de dança com o drink, né, num ambiente noturno, aí no caso, e ele ficava no subsolo do edifício Ester. E o edifício Ester, por sua vez, era um verdadeiro antro de artistas intelectuais, né, modernistas. Então, veja, se a gente... vamos se aproximar agora de lá, vou tirar as outras coisas para que elas... pronto, tirar isso aqui também. Então, chegamos aqui. Veja, essa é a entrada lateral do edifício Ester e esta é também a lateral do edifício Ester. Então, como eu disse, ele era um antro brincando assim, né, um antro de intelectuais, de artistas. Ele era frequentado por pessoas como Tarsila do Amaral, ele sediou a primeira sede do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, foi aqui. Que mais? Aqui morou Di Cavalcanti com a esposa, né? Ele tinha lá em cima um espaço que era onde existia uma época o Clube dos Artistas, então, enfim, ele era muito bem frequentado, vamos dizer assim. E essa era a porte do Clube Oasis, que era muito frequentado, entre outras pessoas, por Assis Chateaubriand, que foi nada mais, nada menos que o mecenas que fundou e criou o MASP. Né? Então, se o Assis Chateaubriand frequentava esse local e com frequência, né, conforme eu li nos depoimentos aí, certamente várias conversas relativas à fundação do MASP ocorreram dentro desse clube noturno. Né? Hoje em dia ele segue sendo um clube noturno e chama executivo, né? Só que não é exatamente um clube noturno, eu diria mais que é um clube diurno, né? Porque ele abre às 5 da manhã, imagine, e vai até às 4 da tarde. Então, o after parte. Mas é legal que continua sendo no mesmo espaço, a mesma funcionalidade, né? Ainda uma boate, um clube noturno. Bom, avançando um pouquinho mais aqui, para a gente poder ver o edifício Ester, mais uma. Pronto, chegamos. Então, temos aqui, olha, aqui estamos no edifício Ester.
né, que eu mencionei, também ele multifuncional, veja, aqui eram escritórios da usina, uma usina de açúcar, né, que foi quem financiou esse prédio, aqui eram apartamentos residenciais, um deles morava de Cavalcante, como eu falei, apartamentos duplex também, né, então uma coisa bastante moderna aí para a época. Lá em cima, o tal do Clube dos Artistas, que por algum tempo, agora hoje em dia, tem um restaurante, aí um restaurante francês, né, que parece que fechou com a pandemia, mas enfim, um prédio que tinha tudo para estar em cima justamente de um local como aquele, né, do Clube Oásis, frequentado por Assis Chateaubriand. A gente está aqui na Praça da República, veja a Escola Normal Caetano de Campos, né, ao lado do Ester, e aqui no meio, o famoso, o maravilhoso, né, o inesquecível Edifício Itália. Né? Então, aqui, ó, a gente tem o terraço do Itália, né, que a gente já falou dele mais uma vez, a gente pode ir até lá. Ops. Então, voltamos. Então, aqui de novo, o edifício Itália, né, que a gente já viu, e a Avenida Ipiranga, né, na frente dele, com a Praça da República, e temos de novo aqui a Rainha, né, que nessas alturas do campeonato já olhou a cidade, já admirou o Centro Novo e já está se preparando para ir embora. E agora, nesse momento, já foi embora de fato, né? E já não é mais tão chique. E o Centro Novo também permanece lá, espacialmente, mas também absolutamente não é mais o que era, né? Então, a gente tem, acho que, duas notícias, né, para variar, duas notícias, a boa e a má, né, a respeito do Centro Novo. Então, começando pela notícia má, o Centro Novo ele é absolutamente desconhecido. Né? Ele não é dada para ele a importância que ele de fato tem. Então, ele tem pérolas, tesouros negligenciados, como o Cine Ipiranga, que é lá jogado às traças, e as pessoas que ainda que falam do Centro Novo e tal, e tentam difundir tal, o que acontece aqui, elas falam muito da arquitetura modernista. Né? Então, o prédio Franz Ripp, o prédio não sei quem, o prédio Rino Leve, mas o Centro Novo transcende a arquitetura modernista, ele é muito mais do que isso, que é uma das coisas que eu tentei atingir aqui nesse passeio. Né? O Centro Novo é um espírito, é uma maneira de ser, é uma maneira de conviver, né? É a boa cidade, justamente. Né? Bom, ele não tem, o Centro Novo, a monumentalidade que tem o Triângulo. Né? O Triângulo, você vai falar, olha a Catedral da Sé, uma catedral gótica enorme, olha o pátio do colégio que foi fundado na cidade, olha o Mosteiro de São Bento, que linda decoração interna. Então, ele não tem essa monumentalidade, esses grandes edifícios que estão razoavelmente bem cuidados. Né? Então, você passeia por lá, você se surpreende, olha. E passeia aqui para o Centro Novo, tem que ter um olhar de raposa, né? Ou estar andando com alguém que conhece esses tesouros para que ele possa apontar, porque senão a visão não vê. Né? Bom, essa é a má notícia. A boa notícia é que, apesar dos pesares, o Centro Novo parece estar, nesse exato momento, renascendo das cinzas, né? Como uma fênix. Eu digo nesse exato momento aqui, claro que a pandemia interrompeu tudo, né? Mas é de se esperar que, quando voltar da pandemia, que a coisa retorne. Ele renasce em que sentido? Ele renasce como uma zona, uma região da cidade muito atraente. Né? Cada vez tem mais gente indo morar aqui, em condomínios modernos, né? E o perfil do morador atual do Centro Novo, que vai morar lá, é ou solteiros e solteiras ou casais. Né? Então, ele perdeu um pouco essa coisa familiar, mas tem mais e mais gente que quer ir morar ali. Porque, veja, ele oferece agora, isso que é o renascer das cinzas, né? Uma oferta tão grande de bares, padarias descoladas, restaurantes descolados também, exposições, centros de cultura, galerias, né? Galerias de arte, estou falando, e que, veja bem, isso que o Centro Novo oferece hoje em dia é a economia criativa, né? Que é o grande motor das zonas centrais das grandes cidades mundiais. Né? Se pega, sei lá, Barcelona, Londres, por exemplo, que, né? O centro de Londres é a economia criativa, é o que sustenta. Né? Isso surge espontaneamente aqui no Centro Novo.
Então, a economia criativa, por exemplo, logo antes da pandemia, eu fui num sarau, né? Uma das coisas que ocorre no momento no Centro Novo. Então, tem uma livraria na Galeria Metrópole que faz um sarau no sábado de manhã, onde você ouve poesia, bebericando um vinho branco, geladinho, e depois que termina o sarau, você conversa com as pessoas e transita, é um lugar gostoso, tranquilo. Aí do lado tem uma lojinha que eu vi também, que vende camisetas com material orgânico que se autodestrói, você para de usar ela, ela se autodestrói, ou seja, ela é sustentável. Então, veja, a economia criativa, esse que é a vocação, eu acredito, do Centro Novo, que é, gente, a vocação da modernidade, né? Que é o Centro Novo, talvez ele não perca nunca essa vocação para a modernidade, né? Com relação à Rainha da Inglaterra, ela já voltou, né? Ela já não é mais tão chique. O marido dela, né, que é o príncipe Philip, também já morreu, e só a título de completar a informação, ela está ladeada aqui pelo prefeito Faria Lima, e desse lado pelo governador Abel Sodré, a esposa, e aqui pelo senhor Comolatti, a esposa, que foi quem fez o edifício, ou o Terraço Itália, né, o restaurante Itália. Então, a rainha foi embora, e também nós voltamos, né, bye bye, the Queen. E voltamos aí à nossa situação, veja, a Praça da República também ficou lá, sobrou, né? Então vamos tirar a Praça da República. E, por hora, gente, no virtual, é isso que eu tinha a dizer.